Bem-vindos a mais um episódio do Ética Cast, um podcast de católicos pelos católicos para católicos. Meu nome é Bruno Maia, estou aqui do meu lado com meu irmão de guerra, Marcelo Dermidian. Oi a todos. E hoje nós estamos fazendo mais um episódio do Ética, muito honrados em receber aqui a pastoral da carcerária, né? E temos o diácono Itamandaré e o Said, que eles são os coordenadores, né? Os dois são os coordenadores, certo? Da pastoral. Siga antes a gente na rede social, antes de a gente começar a falar sobre qualquer coisa aqui, vai lá no Instagram, Ética Oficial, YouTube, Ética Cast. É muito importante pra gente você usar todos os verbos, curtir, compartilhar, dar joinha, enfim, tudo que você puder fazer para que a gente possa levar essa evangelização, que é o fruto do nosso projeto, para mais pessoas possíveis. Beleza? E hoje nós estamos aqui, então, com o Said e o diácono Itamandaré. Eles estavam conversando bastante, agora que ligou a câmera, eles ficaram meio sérios. Mas é uma honra estar recebendo vocês aqui, até porque a pastoral da carcerária, a gente estava conversando um pouco antes, e tem muita coisa para falar, cara. Muita coisa mesmo. E a gente ficou quase meia hora conversando antes de começar isso aqui. Então, eu queria que vocês falassem um pouco da pastoral de vocês, o papel que vocês desempenham na pastoral, pra gente começar falando das coisas mais pesadas. Vamos começar de como vocês receberam esse chamado, né, primeiro. Isso. Primeiro, assim, ao catolicismo e a pastoral, né, que são duas coisas bem diferentes, né? Eu basicamente sou de Dourados. Estou aqui em Campo Grande, eu sou migrante. Campo Grande me acolheu há 20 anos que eu vim para cá, mas sempre eu participei das pastorais lá, em Dourados. É uma paróquia religiosa lá dos Carmelitas, aí vim para cá. Vim trabalhar, precisava de serviço, Dourados não estava muito bom e vim para cá. Deus me chamou, e eu fiz uma promessa para Deus. Estava vivendo um momento difícil da minha vida, aí Deus me deu uma luz para me iluminar. Aí eu falei para Deus, olha, aonde eu for trabalhar, que eu possa um dia te servir. E cheguei há 20 anos atrás, a família ficou lá e eu fiquei um ano aqui, indo para casa, cada 15 dias. Aí fiquei no hotel e as missas do domingo eu participava, Comecei a frequentar a paróquia São João Perpétuo Socorro. Havia ali que uma igreja muito bonita ali, fiquei 3 meses ali e não me adequei, Aí participei da Moreninha. Lá também fiquei 13 meses lá, mas não era o meu lugar ali. Aí Deus me chamou para participar de uma comunidade mais feia, a comunidade São Felipe Tiago, da paróquia São João Calabria lá, em 2004 para 2005, E ali eu sempre participei da coordenação do CPC, de onde eu vim, de Dourados, E o padre ali, me apresentei a ele, e ele me chamou, Ali, aí a gente se entregou na mão de Deus, E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi na paróquia São João Calabria, na igreja mesmo, é um dizer tirado de Mateus 6,33, que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, E o resto Deus vos dará por acréscimo, Aí me entreguei na mão de Deus. O padre na época me chamou para ser coordenador da comunidade, aceitei. Depois me chamou para ser ministro da Eucaristia, E eu fiquei por 11 anos como ministro da Eucaristia. Até que, depois de uns 7 anos, fui chamado para fazer a escola teológica, João Paulo II. Que legal. Lá no ITEL. Mas sem nenhum intuito de entrar para o diaconato, simplesmente para ajudar na catequese. Onde que fica, diácono, O ITEL fica ali no... Eu não sei o nome daquele bairro ali, como que é o nome? Ali perto do seminário maior ali. É aqui mesmo. Júlio de Castilho, exato, aqui em Campo Grande. Ele pertence ao regional oeste, das nossas dioceses aqui. Aí fui lá, participei, fiz teologia para ajudar na catequese. Aí recebi um chamado, Se um dia, na troca de Dom Vitório por Dom Dimas, ele ia abrir a escola diaconal. Aí meu pároco me chamou, se eu não queria fazer a escola diaconal. Eu falei, olha, ser diácono eu não quero,
né? Mas também não queria ser ministro, mas foi me colocado, né, nas minhas mãos, né, e eu gostei, né, que é a missão, né, você levar Jesus Cristo às pessoas impossibilitadas. Aí fiz a escola teológica, né, durante 4 anos, e nessa época entrou, né, a escola diaconal. Aí fui fazer a escola diaconal. E lá você fazendo a escola diaconal, foi 3 anos basicamente, você vai gostando, né, as coisas que o diácono faz, é a mesma coisa que o ministro da Eucaristia faz, só que o diácono já é um ministro ordenado, ele não tem tempo determinado, né, é infinito, até o dia que ele morrer ele vai ser, né. Já o ministro da Eucaristia é um tempo determinado o seu mandato para exercer a sua função. E assim, com a graça de Deus, eu sempre falo, né, eu me sinto uma criança que se jogou com toda a confiança nos braços do pai. O pai pede se joga e eu me joguei, né, e com a graça de Deus, né, e com o apoio de Dom Dimas, que trouxe para Campo Grande a escola diaconal, né, eu fui ordenado. Já tem 4 anos de ordenação, né? Hoje eu participo, né, em 2 paróquias, na paróquia de origem, né, a São João Calabria, e ajudo a paróquia Cristo Luz dos Povos lá com o padre Odair. E há uns 2 anos, né, eu fui chamado, né, para participar da pastoral carcerária, né? Aí chegando lá, né, ajudando o padre Alex na época, né, aí o padre Alex teve que sair por motivo que ele ia assumir uma paróquia e precisava, né, um membro do clero, né, um ministro ordenado para assumir, né, a função de assessor eclesiástico da pastoral. Aí Dom Dimas me chamou. Eu ainda falei para Dom Dimas, mas Dom Dimas, eu tenho 6 meses só de pastoral, não conheço nada. Filho, você, né, Deus não escolhe os capacitados. Ele falou isso pra gente. Capacita os escolhidos. E eu fui aprendendo, né? Hoje, eu sempre falo, Saíde como coordenador, ele é o eixo, né, que movimenta a pastoral. O assessor simplesmente é um elo entre, né, o bispo, né, e a pastoral. O que o Saíde precisa, passa para mim, eu levo ao bispo, a gente vai nas reuniões e ali. Mas o elo, né, o eixo que movimenta aqui, esse serve de Deus aqui. Beleza. Esse herói aqui, né? Esse santo. Muito né? E você, Saíde, qual que é a sua história na fé? Sempre foi uma família católica, né? Eu e minha esposa, né? Mas se hoje eu estou aqui, eu tenho que render, assim, todos os méritos para minha esposa. Minha esposa é muito católica. E em 2008, nós decidimos, nós não temos filhos, né? Mas nós decidimos, vamos nos apresentar na igreja para ver como é que a gente pode colaborar. E a ironia do destino, nós não temos filhos, né? Nos colocar na catequese de criança, né? Primeira piada. Né? Então agora, já que vocês não têm filhos, então agora vocês vão ralar um pouquinho aqui com esses meninos, né? E a gente fez um trabalho, assim, nós gostamos muito de trabalhar, né? A gente subia em árvore, fazia tudo, né? E aí, até que um dia uma menina chegou pra gente assim, linda, né? Uma jovenzinha de 8, 9 anos, chegou pra mim, pra Regina: tios, vocês não querem ser meus pais? Pô, a gente falou, caramba, se ela falou isso, significa que a gente está trabalhando bem, né? O lado ruim é que alguma coisa não está funcionando na família dela, né? Mas aí, passou-se o tempo e tal, e a gente ficou muito tempo fora, trabalhando fora. Nós voltamos para Campo Grande para cuidar do meu pai faleceu. E aí, eu falei, Regina, vamos voltar, vamos fazer algum trabalho na igreja, né? E aí, eu tive um sonho, e esse sonho com algumas coisas ali, eu falei, cara, pastoral carcerário, né? E falei para... Já veio o bilhete para onde ele ia? Não, já tinha endereço, tudo certinho. E aí, falei, bom, a gente não pode, né, eu acho que o que catequista de criança vai fazer na pastoral carcerária, né? Ou a segunda piada. Mas, vamos lá, vamos ver. E eu falei para minha esposa, ela falou, não, agora você foi longe demais. Pode ir, eu não vou nessa. E a gente tá sempre junto, né? Sempre juntos. E aí eu fui falar com o padre Alex, nos acolheu e tal. Passaram, sabe, uns 2 meses, minha esposa lá numa missa ali na consagração, né? Olhou pro meu lado assim e falou assim,
eu vou para a pastoral. Né? Então, assim, esses chamados, né, a gente muitas vezes não entende, né? E aí a gente começou, nós fomos designados para o presídio feminino fechado. Ficamos 1 ano trabalhando, a gente foi bem lá e fomos, né, convidados, né, pelo diácono, que a gente entrou praticamente junto, né, sem saber muita coisa, né, diácono, mas aprendendo rapidamente. E nos chamou para colaborar na coordenação. E aí, hoje, né, uma super experiência, né, de 1 ano e meio, de 2 anos, mas com muita boa vontade, logicamente, de fazer as coisas corretas. Estamos aí nessa caminhada, né? Mas, como a gente sempre diz, né, a felicidade está fundamentalmente em fazer a vontade de Deus, né? Então, pense num cara feliz, né? Pode ser que tenha alguém mais feliz do que eu, mas mais feliz do que eu não existe. Por quê? Porque a gente está fazendo a vontade de Deus, né? Com todas as dificuldades que a gente vai conversar um pouquinho aqui. É muito legal. Nossa, é verdade. E o diácono Itamandaré, ele tem que sair daqui a um tempo. Então, daqui a pouco ele vai se levantar. Ele só veio apresentar mesmo, porque o coordenador é o Said. Né? O coordenador, eu digo assim, a parte pragmática, né, é mais com o senhor. Faz uma coordenação colegiada, né, em que eu, assim, tenho um papel, assim, eu tenho uma disponibilidade maior para fazer algumas coisas, né. Mas hoje mesmo a gente não tem um coordenador assim, né? Sei. Mas daqui a pouco a gente arruma. Né? E o diácono Itamandaré é interessante porque o nome dele é Itamandaré, né? Eu chamava ele, eu conheço ele há um tempo e chamava, embora ele não lembrava da fisionomia, mas eu sei quem ele é. Toda vez que eu ia falar com ele, chamava Tamandaré, não sei porquê, diácono. Uma vez minha filha chegou para você e queria saber seu nome. Aí você falou, Tamandaré. Lembra da avenida? Então... Lembra-se de mim. Pois é, mas a avenida não é Tamandaré? Tamandaré. É um mirante Tamandaré. Mas o seu nome é Itamandaré. Esse pesa demais. Itamandaré, pesa demais. Então Tamandaré é mais rápido. É mais rápido. Eu sempre chamei o senhor de Tamandaré. Né? Mas enfim. Mas olha, que eu... Não sei nem por onde começar, né, Marcelo? De verdade, porque tem tanta coisa que eu queria saber. A gente conversou bastante antes de começar. E é uma missão muito bonita, né? É uma missão bonita. Mas a gente queria saber um pouquinho mais da pastoral, né, carcerária? Mas só uma coisa que eu acho interessante, já começar a falar aqui, que eu mesmo quero falar isso. Eu falei pra vocês, inclusive, aqui nos bastidores, porque quando eu falei que ia trazer o pessoal da pastoral da carcerária, algumas pessoas me desmotivaram. Falei assim, pô, mas... Tentaram. Falei assim, pô, mas ninguém dá curtida em pastoral da carcerária, né? Ele não é um assunto que talvez pegue muito. Mas eu confesso a vocês, cara, vocês vão ver, se vocês ficarem até o final do episódio, vocês vão ver o quão interessante é isso, o trabalho que eles fazem. E a gente faz questão de dar palanque para isso, porque é um trabalho, eu acredito que assim, a igreja tem que estar lá, né? Deve estar lá. Então a gente faz questão disso. E eu acredito que vocês vão conseguir daqui pelo menos alguns integrantes da pastoral, com certeza. Com certeza, espero que isso toque algumas pessoas. Mas a primeira coisa que a gente queria saber, quantos presídios vocês atendem? Como é que funciona a estruturação da pastoral? Antes da gente entrar efetivamente em como é o trabalho lá dentro, né? Questão estrutural e organizacional da pastoral para atender todos os presídios, e porque é muita gente, né? Digamos assim, a obra é muito grande, mas os obreiros são poucos, né? Só para essa sua chamada, o chamado de Jesus, né? Quando Jesus, eu estive preso e tu fosse me visitar, né? Então, nós católicos, cristãos, nós temos que não privar os nossos irmãos encarcerados de receber Jesus também, né? Não somente pela palavra, mas o próprio Senhor Jesus ali nos sacramentos, né? Esse é o trabalho, não só de assistencialismo, mas levar Jesus na sua totalidade para aquelas pessoas. Então, uma pastoral que não é aceita, tem seus desafios, e os desafios começam dentro da própria família, dentro da própria igreja também, que não é todo mundo que aceita, né? Então, muitas vezes, nós queremos
participar de algumas pastorais, movimentos que apareça, né? E a pastoral, como eu falei, nos bastidores, né? É como uma pastoral do migrante, a pastoral do indígena, né? São pastorais que não aparecem, mas Jesus pede, né? Então, ouvindo o chamado do Senhor, a gente se disponibiliza. Mas a da carcerária, eu acho que até ela é um pouco pior, porque as outras não aparecem. A carcerária, eu acho que tem um preconceito, cara, enorme nisso aí. No sentido assim, pô, o cara tá lá, foi preso, não sei o quê. Fica lá, né? Aquela coisa. A pergunta só pra gente Claro, lógico. Pra gente ter uma dimensão do tamanho do desafio, né? A população carcerária no estado todo é mais ou menos 20 mil pessoas, somando todos os regimes, né? Aberto, semiaberto e tal. Metade da população carcerária está aqui em Campo Grande. Então, são 12, assim, são 12 presídios, né? E a média ali, se fosse dividir assim, seria mais ou menos mil internos por presídio. Então, 12 presídios, metade da população carcerária do estado está aqui em Campo Grande, que é a responsabilidade da Arquidiocese de Campo Grande. Então, tudo isso está... Só uma pergunta de leigo, o presídio federal também entra nessa conta? Presídio federal também. Então, tem 10 presídios sob a responsabilidade do estado, que é a GPEM. Tem um presídio federal e tem um presídio militar, que é do estado, mas é exclusivo para o pessoal da Polícia Militar. Então, são 12 presídios que precisam... A gente precisa levar assistência religiosa. Então, esse é o tamanho da encrenca. Muita gente. Pois é. E vocês são quantos na pastoral carcerária? Pois é. Hoje nós somos em torno de 20 agentes. E eu estava explicando para vocês a necessidade, assim, mínima que a gente... Para fazer um trabalho, assim, digno, né? O mínimo é 60 agentes. Então, assim, é um desafio. Não é todo mundo que assim, muitos são chamados, né? Mas às vezes a pessoa não se adapta e as exigências às vezes são assim, altas, né? E muitos desafios que a gente tem que enfrentar ali. Então não é uma coisa tão fácil, né? As pessoas normalmente, né? Existe falando do preconceito, né? Agora a gente pode voltar um pouquinho, né? Existe um preconceito, existe uma série de dificuldades aí que a gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Sim. Que de alguma forma dificulta o nosso trabalho, né? E assim, vou fazer uma pergunta aqui. Até a gente estava conversando sobre isso, mas ia ser interessante talvez. Vocês acham que esse preconceito está ligado também a uma questão de impunidade que acontece hoje em dia? Assim, a pessoa acaba transferindo esse sentimento ruim que tem. A gente vê todo dia notícia de 20 passagens pela polícia, 30. Você acha que esse preconceito transfere... Tem um problema estrutural. Como que faz isso? Assim, o nosso sistema, né, judiciário, de modo geral, o sistema penal, ele tem um problema estrutural grave. Que a reincidência é muito grande, né? Então, isso aí é uma realidade. Não dá... A prisão, vamos dizer assim, ela não resolve, né? Ela não possibilita uma reabilitação do interno, né? A gente chamaria o pessoal de interno. E isso é fato. Não dá para a gente olhar e dizer, não, isso existe. Né? Então, esse preconceito, vamos dizer assim, que existe, é muito em função de uma realidade, de um fato. Né? A taxa de reabilitação, né, as pessoas que saem e que não retornam, é muito pequena. É muito grande a reincidência, né? Mas aí a gente tem que entrar em outras questões, né? Sim. Não é só o sistema penal, judiciário, mas a própria sociedade, né? Como é que ela se organiza, as oportunidades, né? Essas pessoas que a gente encontra lá dentro da prisão, por exemplo, você não... É outro fato. Você não encontra ninguém com grande poder aquisitivo. Então, isso é uma coisa que... Lá as pessoas que estão lá dentro, a maioria são mais humildes. Então, mas o que a gente que está fazendo esse trabalho de evangelização, né, o que eu fico assim mais impressionado é que quando você se propõe a fazer esse trabalho, a gente estava comentando aqui, você chega
né, e vai lá visitar essa pessoa, né? E aqui em Mateus, né, tem aquela frase famosa, né, que Jesus diz, né, no sermão lá estive preso e foste me visitar, né? Então, quando você chega e olha nos olhos da pessoa, né, a gente não consegue julgar, é uma coisa impressionante. Então, você sabe que ali tem crimes, às vezes uns crimes bárbaros, violentos e tal, mas você olha no fundo do olhar da pessoa, a gente ainda consegue ver, né, que ali tem um ser humano, né, e normalmente ele tem assim uma história terrível. A gente estava comentando aqui, já nasce num ambiente que não acolhe, não tem uma evangelização, não tem as mesmas oportunidades que muitas pessoas. Então, isso não é uma regra 100%, mas a gente pode dizer que a maioria das pessoas que estão lá, elas realmente têm uma história de vida terrível. Né? E muitas vezes estar ali e não ter sido já, vamos dizer assim, estar vivo ali já é um grande feito, já é uma grande coisa estar ali vivo, né? Sobrevivendo às diversas dificuldades e até mesmo as coisas ilícitas que se envolveram, né? Pois é. Mas o preconceito existe. E o preconceito da sociedade né? A sociedade muitas vezes vê o que acontece na mídia, olho por olho, dente por dente. E a igreja vê com os olhos de Deus, né? Os olhos do amor, os olhos da caridade e os olhos do perdão, né? Quando você, igual o Said falou, quando você está de frente com aquela pessoa encarcerada ali, né? Você sabe, diante daquela pessoa, ela matou, e não foi pouco, estrupou, roubou, mas ela está com os olhos de uma pessoa desesperada que precisa de um amor de um pai. Mas nessa experiência vocês sentem, assim, porque um dos requisitos do sacramento da confissão é a pessoa efetivamente estar arrependida. A gente aprendeu no último episódio. Mas vocês realmente, assim, quando vocês olham para a pessoa, a maior parte não dá para fazer todo mundo, mas vocês percebem isso? Porque a maior parte dos presos acha que elas falam assim, eu sou inocente, né? O cara nem começa nem a assumir a culpabilidade. Todo mundo fica ali inocente. E assim, para a gente entender essa situação que a gente vive ali dentro, a gente começa a compreender um pouquinho, né, como é que Deus funciona, como é que Jesus, né, aquele evangelho, muitas vezes ele é mais compreendido ou é compreendido mais facilmente ali dentro. Esse negócio de não julgueis para não ser julgados é porque a gente desconhece as circunstâncias, né, que as coisas chegaram naquela situação. Então isso é uma coisa que é sábio, isso aí é muito sábio. Mas o que acontece ali? A maioria deles estão extremamente fragilizados, tá? Com medo, né? Pressões de todos os lados, né? Perderam a sua vida, né? A sua vida social, abandonaram a família, né? Ou talvez um emprego, alguma coisa assim. Então, a situação de vulnerabilidade, de abandono, assim, ela vamos dizer assim, o que a gente observa, né? Respondendo essa pergunta, que há uma sede, tá? E aí, vamos dizer assim, nessa sede, nessa vontade, né, onde tem um grande problema, tá, a gente também pode enxergar uma grande oportunidade. Mas, infelizmente, as pessoas, a maioria de nós, a gente procura Deus quando a gente está encrencado, né? Quando você está bem, está caminhando tranquilo, a gente esquece que Deus existe. Mas quando você está numa situação dessa, por exemplo, né, você tem uma vontade muito grande de alguém chegar e dizer, me tira daqui, me salve, né? Para nós, isso, né? E eu como catequista de criança, né? Às vezes a criança, ela é difícil evangelizar porque ela está dispersa. Ali você enxerga, né? E aí, infelizmente, né? Vamos dizer assim, aí são poucas as pessoas que lá dentro, vamos dizer assim, elas olham para você e dizem assim, caramba, esse cara pode me ajudar.
né? Isso é uma outra realidade. Né? A gente tá lá, a igreja está lá, estamos ali, né? A gente está presente, está fazendo ali, e a gente se esforça para levar, né, a nossa fé, mas a maioria realmente eles não dão muita bola. Mas tem gente que quando se aproxima, vê, caramba, que sede, né? Que oportunidade maravilhosa a gente está tendo de... Nossa, bonito. E a concepção da confissão, eu fiquei pensando agora aqui, na minha pergunta. Seria interessante ela estar presente, né? Não sei se ela está presente, vai frequentemente um padre fazer Porque diácono não pode, né? Diácono. Não pode. Sacramento da confissão. Mas vai frequentemente? Bom, o diácono ele pode ouvir a confissão, mas ele não pode dar absolvição dos pecados. Perfeito. Eu já fiz a visita lá que um detento queria confessar. Eu conversei com ele, instruí ele para que outra semana o padre viesse, aí ele já estava encaminhado para fazer uma boa confissão. A gente encaminha. Agora, E é recorrente? Vocês encontram bastante gente que quer se confessar? Bom, aí o que... Raramente. Difícil. Raramente. Mas isso está... a nossa proposta, né? A gente... o que nós estamos fazendo hoje, ela está tentando mudar um pouquinho isso aí. A gente está priorizando assim, mais a qualidade, né? E permanecer um pouco mais de tempo com eles para poder fazer um bom trabalho de evangelização. Então, lá dentro da prisão, você tem aqueles católicos que já têm uma caminhada. Então, ele já tem o batismo, já tem a Eucaristia, já tem a crisma. Então, esse pessoal, vamos dizer, é assistido. Nós temos a cada 2 meses, né, o propósito de fazer uma missa. Antes de cada missa, tem a confissão. Legal. Mas é um universo pequeno. A maioria das pessoas, você pergunta, você foi batizado? Ele, não. Aí você pergunta, mas a sua mãe não era católica? A sua avó não era católica? Era, meu amigo. Com certeza você que foi batizado. Tá? Mas quando você fala em batismo, né, o que acontece nesse ambiente? Né? Ele é um pouco... há uma predominância do protestantismo. Tá? E aí, se ele não foi batizado como adulto, ele não lembra que ele foi batizado. E o que a gente está propondo hoje? Né? Hoje, qual é a proposta? Vem cá. Você quer conhecer melhor a nossa fé? Você sabia, por exemplo, que os sacramentos é onde a graça de Deus nos ajuda, nos sustenta, né? Sem essa grande graça que são os sacramentos, a gente não consegue fazer a nossa caminhada, né, para nosso objetivo final. E aí a gente vai explicando, vai conversando. O que nós estamos fazendo hoje é uma catequese, principalmente para ir orientando essa turma a fazer essa caminhada, fazer os sacramentos do batismo, Eucaristia, Crisma, né? O que nós fizemos aqui nos últimos 2 anos no Feminino Fechado, isso a gente já está colhendo esses frutos. Depois eu vou dar um testemunho legal aqui. Que legal. E nós estamos tentando reproduzir isso nos outros presídios. Então, tudo bem, sacramento. Como é que alguém vai se arrepender de alguma coisa que para ele, pecado não existe? Ou seja... pesado, hein? Não. Mas é verdade. Não, é verdade. Por quê? E aí a gente tem que botar os pingos nos is. Tá? Na nossa fé católica, a gente olha de uma forma. Os nossos irmãos protestantes, eles têm um olhar um pouco diferente. Tá? E isso é mais uma dificuldade que a gente tem. Né? Então, se a gente quiser realmente, vamos dizer assim, fazer um bom trabalho de evangelização, nós precisamos fazer uma catequese para aquelas pessoas que nunca tiveram uma catequese. Né? Então você começa a falar assim, você vê assim, a impressão, né? Mal comparando que eu estou conversando com o meu cachorrinho, que não tem nenhuma compreensão do que eu existo para, né? Então assim, é uma vida
só animal. A vida espiritual, ela parece que ela não existe, ou que eles não têm consciência que existe uma vida espiritual. Então, assim, não é um trabalho fácil, né, de você ir conversando, explicar por que você existe. Existe uma vida espiritual, que a vida espiritual, ela deveria, né, comandar a minha vida material, né, ordenar a minha vida. Tá? Então, antes de chegar num arrependimento, né, ele precisa se entender como ser humano. Né? Você é imagem e semelhança de... O que é isso? Imagem e semelhança de Cristo. Você não é um cachorrinho, você é um ser humano. Então, você tem uma vida espiritual. O animalzinho não peca, mas você peca. E o que é pecado? Ele não sabe o que é. E o mundo hoje, de uma maneira geral, né? O que é a sociedade, de um modo geral, e isso é um reflexo do que a gente está vivendo. Né? O paraíso é aqui, o inferno é aqui. Isso que você faz não é pecado. É normal. Não, mas isso eu ia falar isso agora, porque é muito complicado você explicar pecado, ainda mais nessa situação. Há uma concepção legalista do que é crime, certo? Para uma concepção teológica do que é pecado. Porque tem muitas coisas que não são crimes, mas são pecados, cara. Entendeu? Entendeu? Então é complicado você falar, mas isso eu posso fazer, pô, tá de boa. Não é pecado. Não é pecado. Por quê? Porque não é crime. Tá na lei? É muito complicado isso aí, mas nós pensando aqui, a catequese de criança te serviu como uma experiência... Como um degrau, né? Como um degrau, né? Não, esses desígnios, né? Às vezes a gente demora um pouco para entender, né? A primeira pergunta é, por que um catequista de criança que não tem filhos, né? Aí depois, o que uma catequese de criança vai ajudar numa evangelização dentro dos presídios, né? E aí o que a gente observa? Isso aí também é fato, né? O ambiente é extremamente imaturo, sobre todos os aspectos. Tá? Ali, a gente trata com crianças, não são inocentes, hein? São crianças danadas, são crianças que sofreram todos os tipos de violência, tá? São imaturas, são crianças na fé. Tá? O nível intelectual normalmente é baixo. Então, você tem que ter uma... Então, por que essa compreensão para a gente, ela está sendo importante? Tá? Porque, por causa da pedagogia. Tá? Qual é a linguagem que você tem que usar? Qual é a abordagem que você tem que fazer? Né? Então, eu vou dizer para vocês, e quanto mais infantil, mais fácil de entender e mais fácil de assimilar. A gente faz teatro, né? Fizemos agora no Natal um teatrinho, em que lá no Feminino Fechado, as próprias internas, elas participaram como personagens, tá? E, assim, uma linguagem bem simples, bem fácil. 6 atos da encenação do nascimento de Jesus, em 15 minutos. Legal. Tá? Mas sempre com esse olhar assim, ó, apesar de toda a violência, apesar de todas as situações, né? E aí a gente sabe muito bem, criança, né? Elas não obedecem. Então ali, a maioria delas tem dificuldade de obedecer, né? E a gente sempre diz lá pro pessoal, né? Quem não aprendeu a obedecer aos pais, como é que vai obedecer a Deus? Nossa. Né? Se você não obedece os pais, você não vai obedecer a Deus. Né? Nossa, isso é muito verdade. Então, Esse aqui é um corte, hein, Rolê? Esse aqui vai rolar o corte para rede social, vai ser essa frase é bonita. Eu acabei de ver, falando que bonito. uma das funções dos pais é ensinar autoridade para os filhos. eles não reconhecem nenhuma autoridade porque eles não tiveram. Exatamente. Entendeu? Assim, são coisas que a gente vai caminhando, vai observando e vai vendo que, assim, eles não tiveram, a maioria deles não foram acolhidas em um lar, né? Então, para a gente que está aqui fora, né, o preconceito, a gente olha para o resultado. O resultado, né, ele diz tudo, né? É uma coisa assim, isso não tem solução. Sim. Né? E aí... Qual que é a porcentagem de conversões, digamos? Se você entra num presídio, 400 presos,
Qual que é mais ou menos assim, da experiência de vocês, uma porcentagem que você fala, cara, a gente consegue atingir X%? Eu não tenho esse número. Uhum. Tá? E eu diria para você, mas eu tenho um testemunho que pode ajudar. Vou contar aqui principalmente a experiência que a gente viveu lá no Feminino Fechado. Uhum. Eu diria que é baixo. Assim como a taxa de sucesso ali, de pessoas que se regeneram, é baixa também. Tá? Mas a gente tem que olhar também para o que a gente está fazendo. Sim. Tá? Será que a gente não tem responsabilidade nisso? O trabalho de evangelização que está sendo nos presídios, ele é bom? Eu diria para você que ele é questionável. A gente pode discutir. Tá? Nós fizemos assim um levantamento, um estudo, né? Um diagnóstico. Uhum. E a gente percebeu que a gente precisa melhorar bastante. Então, nós também, como igreja, a gente precisa vestir a carapuça e dizer, o que nós estamos fazendo tá aquém, né? E aí, quando a gente olha para o pessoal que está lá dentro, né? Se você não olhar e não enxergar Jesus lá dentro, você vai dizer assim, não, para aí, o pessoal que está lá não merece todo esse esforço, não merece toda essa dedicação, não merece tudo, né? Uma missa lá, por exemplo, a gente sempre está pregando, uma missa, ela não pode ser qualquer missa, ela tem que ser a missa. Deve ser uma coisa muito bonita, né? A missa nova. Não, tem que ser, por quê? Porque quem está lá dentro tem a mesma dignidade de quem está aqui fora. Tá? Não é porque a pessoa está de alguma forma, vamos dizer assim, e ela está pagando uma pena, hein? Uhum. Tem muita gente aqui fora que deveria estar lá dentro e não está. Verdade. É verdade. Tá certo. Então, eles estão, de alguma forma, vamos dizer assim, eles estão quitando essa dívida com a sociedade. Exato. E não pode ser, ser privados, né? E eles não podem. Então, por que nós vamos levar, assim, o que sobra da igreja para lá? Não. Tá? Nós temos que fazer um esforço para levar, assim, o melhor da igreja que a gente puder. Mesmo pão que nós demos aqui fora, é o mesmo pão que eles vão receber lá. Uhum. A mesma palavra que recebem aqui fora é a mesma palavra que recebem lá. Então, nós precisamos também fazer esse meia-culpa. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos fazer um trabalho melhor de evangelização. Tá? Existe um aspecto que é um problema social, né? O problema da dignidade humana, ela é terrível lá dentro do presídio. Tem muitas necessidades que não são atendidas. Tá? Só que, se a igreja ficar só preocupada em atender a dignidade humana, quem é que vai evangelizar? Olha, o Ministério Público não vai fazer isso, né? Então a gente não pode ficar assim tão preocupado ou tão absorvido em levar uma pasta de dente ou levar um abraço, mas não fazer um bom trabalho de evangelização. Eu não sou expert em segurança pública, né? Nada disso. Tem, inclusive, nosso trabalho de evangelização é por um podcast, nem se compara a isso, que é muito mais profundo. Mas eu acredito, pensando aqui em que você está falando, que sem levar o sacramento, como você falou, para dentro da igreja, não existe uma forma de evangelização. Dentro da igreja não, para dentro do presídio, não existe essa forma de evangelização. Até porque eu acredito que você focalizar a evangelização na justiça social, nessa concepção, é bom, faz parte. Mas o cara tem que viver o sacramento, cara. A nossa igreja é a Eucaristia. A base, o pilar de sustentação é a Eucaristia. Se você não levar a Eucaristia para dentro da igreja, para dentro do presídio, você não está levando a igreja, você está levando, né? E aí, simplesmente, o assistencialismo. O assistencialismo, exato. Como eu te disse, eu não tenho números, mas eu vou ter. Caminhando do jeito que a gente está caminhando, tá? E com o sistema de gestão que a gente está adotando, nós vamos ter essa... Um dia eu vou voltar aqui, eu vou te dar um número, mas eu vou te dar um testemunho. E se uma ideia,
existe algum trabalho como se fosse... Porque uma coisa que eu acho interessante do acampamento é que o acampamento é como se fosse é um choque moral muito grande que acontece no acampamento, né? Existe algum tipo de trabalho, um exemplo, algum programa criado, que possa ser criado, para que leve um choque de, tipo, intensivão de Cristo, assim, pro presídio, entendeu? Isso, como se fosse, assim, 5 dias retido como aqui, eu te disse, sabe? eu me liguei, assim, eu procurei me informar e me entrei em contato com algumas pastorais no Brasil. Como eu te disse, eu vi trabalhos maravilhosos na dignidade humana, tá? Entendi. Mas eu não, né? Mas o que a gente está eu vou contar aqui, vou dar 2 testemunhos, tá? Que de alguma forma vão na direção dessa necessidade que você está falando. Eu encontrei uma interna no semiaberto. Eu estava no fechado, mas aí eu fui lá visitar o semiaberto e ela saiu do fechado e eu a encontrei no semiaberto. E eu perguntei, como é que você está? Falei, não, tudo bem, graças a Deus, tal. E aí ela falou, ela me contando, né? Aconteceu um problema comigo recentemente em que eu me desconhecia. Ela falou assim, né? Na linguagem dela. Eu tomei uma atitude que eu falei, caramba, essa pessoa não sou eu. E o que ela estava explicando? Ela foi lá pro mercado compra, ela e mais 2 colegas. A colega fez alguma besteira lá, que ela não disse o que era, e as 3 foram mandadas embora, porque ali no semiaberto todo mundo trabalha. E ela falou, eu voltei super chateada, revoltada, tá? Querendo fazer um monte de coisas. Entrei embaixo de um chuveiro, e aí eu comecei a pensar, né? Como a gente está caminhando aí na fé, né? Eu comecei a pensar, eu consegui perdoar a menina, né? E logo depois a menina arrumou emprego e eu continuo aqui sem emprego. E eu assim, não, calma aí que eu ainda continuo perdoando. Então ela olhou para aquela atitude dela e ela falou, pô, essa não sou eu, parece que é uma outra pessoa. Né? E quem é essa menina? Essa menina, ela não era, ela estava lá, frequentava os nossos encontros. Nós preparamos um ano ela foi batizada, ela fez a primeira Eucaristia e ela fez a Crisma. Então, Dimas esteve lá, fez a Crisma dela. E aí, o que eu esperava, né? Caramba, agora, para fechar, ela vai elogiar o trabalho da catequese. Né? E ela elogiou. Quem é que ela elogiou? Uma colega de alojamento, que é uma das meninas que frequentam a nossa catequese, mas já tem uma caminhada. Então, o que a gente entendeu, né? Eu estava muito preocupado, como é que num ambiente, em uma prisão que eu tenho 300 meninas, né? E eu não estou atendendo as 300 meninas, eu estou atendendo 10%, porque é o que, né? Porque tem várias religiões, e aí elas vão distribuindo lá para as outras religiões. Mas o que a gente aprendeu com isso, né? Se a gente fizer um trabalho bom de evangelização, essas meninas, elas voltam para os seus alojamentos, e quem é que vai fazer um bom trabalho de evangelização? São as próprias meninas. Nossa, porque elas estão ali 24 horas, 7 dias por semana. A gente tem um encontro a cada 15 dias de 1 hora. Né? Então, nós podemos ajudar muito, mas o grande trabalho de evangelização é feito. Então a gente ficou, ao mesmo tempo que eu fiquei um pouco decepcionado, eu fiquei feliz, porque, caramba, os frutos desse trabalho, a gente não imagina, né, aonde esse negócio pode chegar e como ela se multiplica, né? O bem que você faz, como ele vai se multiplicando de forma, né? Exato. Como o Espírito Santo quer. Mas e você vê que engraçado, né? Porque mesmo se tivesse o número que você falou que, não tem o número, não tem como ter esse número real. Porque eu não conheço a alma de cada um. Você não conhece os desdobramentos, né? Mas o que a gente fica feliz, né? Quando a gente tem esses feedbacks, significa o quê? A nossa grande preocupação, né? Isso que a gente está fazendo é bom? Nós estamos... Essa é a vontade de Deus? Quando a gente tem um testemunho desse, você olha assim com mais segurança. Eu acho que a gente está
no caminho. E a parábola da ovelha, né? Perdida. E é lógico, Vai atrás de uma como ovelha está no perdida. começo, no trabalho, né? Você olha, eu sempre uso essa figura, né? Você olha, tem um Everest para ser escalado. Né? É tão difícil que de vez em quando você olha para baixo e fala, não, calma aí. Vai demorar para chegar, mas pô, eu já subi. Não dá pra voltar. Você viu o impacto na vida da menina, né? Eu tenho uma frase que eu acho muito bom sobre o perdão, que fala o seguinte: todo mundo acha o perdão, o Instituto do Perdão, muito bonito. Até que chega a hora que ele precisa perdoar. Né? Não, e o perdão, né? É a expressão máxima do amor, né? Você fazer com que o encarcerado assim, conheça. A catequese para essa menina funcionou. E quem mais ajudou ela foi a própria colega. Pô, mas isso é um insight legal de evangelização. Porque você fala assim, pô, em vez Porque eu penso assim, você tem lá X celas, X locais de fazer a evangelização, X pessoas. Você não vai conseguir atingir todo mundo, ainda mais tendo um número reduzido de pessoas dentro da pastoral. Mas se você focalizar, pô, peraí, me dá 6 aqui. Seleciona ali, pô, 6 pessoas que você sentiu ali, vem. Você faz um trabalho bom, né, que a pessoa de evangelização, essa pessoa, pô, Jesus fez isso, pô. Né, Jesus fez isso. Ele não saiu falando todo mundo, ele falou, não, vem 12 aqui, me dá, vem cá, gente, é isso, vocês são assim, agora espalha a notícia, entendeu, da Boa Nova. Então a ideia foi essa, eu acho que é um tipo de insight legal. Então, assim, a gente, havia uma grande preocupação. Você tem um tempo bem reduzido, 1 hora por semana, nesse presídio, 1 hora a cada 2 semanas, né? E você só pode entrar com 4 agentes. Eu estava dando um exemplo. É só o tempo determinado. Eu estava dando um exemplo, por exemplo, num presídio maior, né, que eu tenho 3 galerias com 26 celas. Eu tenho 2 horas com 4 agentes. Se você divide, dá 1 minuto por cela. Que trabalho de evangelização você vai fazer? Nossa, é muito reduzido o tempo. É uma visita, mas nem visita religiosa a gente pode chamar isso. Agora, se você tem uma oportunidade de ter uma sala, um ambiente que você possa, pelo menos assim, uns 40, 50 minutos, estar meditando, explicando melhor, né? Porque a maioria dessas pessoas, elas não têm uma caminhada. Né? Eu imaginava assim, na sociedade nós temos aí, talvez aqui, né, pelo censo que são feitos, mais ou menos 50% de católicos. Tá? Quantos católicos nós temos lá na prisão? Quantas pessoas que a gente poderia dizer que são evangelizadas? É uma coisinha pequena. Tá? Então, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa com mais consistência, com mais... que eles entendam, né? Que eles possam compreender. Né? E aí, pelas limitações que a gente tem, número de agente, de tempo, a gente está acreditando que se a gente fizer um bom trabalho com essas pessoas, eles voltam para suas celas e eles vão né, fazendo a sua própria caminhada e ajudando lá aqueles internos que estão na sua cela. Mas pragmaticamente dizendo, existe... Como é que funciona? Você chega lá, entra no presídio. Aí como é que funciona? Você sai andando? Depende do tipo de existe uma sala? Primeiro você vai no banho de sol? Antes disso, você tem um tipo de preparação para ir? Preparação. Porque você deve ser um ambiente bem pesado, né? Que a gente estava conversando assim, em alguns lugares. O diferente hoje da pastoral carcerária é que você tem uma formação. Né? Aí você faz essa formação e depois dessa formação vem uma carteirinha, né? Que a AGPEM dá. E você só pode entrar com essa carteirinha. E tem um tempo determinado, 2 anos, se eu não me engano. Tá? Ele é diferenciado porque até uma visita religiosa, por exemplo, um padre, se não tiver carteirinha, não entra. Mas essa formação é uma formação estatal. Você está dizendo, uma formação não é a arquidiocese que vai fazer essa formação religiosa, é uma formação que está rolando estatal. Dentro do presídio, eles dão uma formação para saber como é que funcionam as coisas lá dentro, tipo isso. O que é essa formação? Não, essa formação você tem, assim, você vai ter algumas palestras sobre alguns aspectos
principalmente em relação a como é que funciona o sistema penitenciário, entendi. tá? Mas a nossa formação assim, além de ter essa formação inicial, tá? A gente tem que ter uma vivência da nossa fé, né? E aí a formação cristã, que é continuada nossa, ela permanece. Então a gente está constantemente fazendo um grande trabalho de evangelização com os agentes, tá? Então, e respondendo também queria contar uma outra, estava perguntando do acampamento, de algumas práticas que podem... Isso, pelas restrições que a gente tem, né? Nossa, seria ótimo fazer um acampamento de um final de semana, mas você tem 50 minutos. Né? E aí a gente sempre comenta. A gente vai lá, a gente não chama de visita, né? A gente chama de encontro. Né? E nesse encontro, o que nós usamos? Tá? A gente escolhe um tema, e esse tema a gente faz uma leitura orante. Tá? Então começa, quem é Jesus? Leitura orante, quem é Jesus? Quem somos nós? Leitura orante. Aliança que Deus fez conosco. E vai caminhando. Né? Quando você faz uma missa, né, a gente sempre comenta, né? Quantos encontros desses vale uma missa? Com consciência, né? Assim, que a gente consegue prepará-los. Então, pensando em sacramento, tá? A missa, ela é uma das coisas assim mais importantes que a gente está tentando fazer com uma certa regularidade a cada 2 meses. Como a gente pensou também que tem que ter uma linguagem mais simples, nós montamos uma pecinha de teatro de 15 minutos. Então, Natal agora a gente fez lá a primeira experiência que a gente fez no Feminino Fechado. 6 atos, Nascimento de Jesus. Tá? Tem uma sonoplastia, tem uma narração e tem as cenas que vão acontecendo ali. Os personagens são as próprias internas. Meu irmão, o ambiente, que é aquele que a gente apresentou lá, foi uma coisa assim, todo mundo chorando, em prantos, né? Então, são 15 minutos de uma evangelização nas condições que a gente está ali, uma coisa excepcional. Mas esses 50 minutos que vocês têm é por dia? Não, é a cada 2 semanas, nesse presídio. Alguns presídios é 1 hora, 50 minutos por semana. E é o máximo que você consegue. Isso, né? Cada presídio tem um tempo determinado do seu dia. Cara, o Estado tá muito perdido, cara. Então... Cara, muito perdido. Então, porque a única forma que eu vejo de você ressocializar uma pessoa, cara, que ela tá no fundo do poço, é religião. É esse trabalho. É esse trabalho. Não existe outra coisa. Não existe, cara. Então, aí o que nós pensamos? A moralização da pessoa pela religião. É tipo um EJA da moral, na verdade. Tá ligado? O Diácono tem que ir. Diácono, muito obrigado. Você é um cara. Sua bênção. Vou deixar vocês aqui na companhia do Saída, que tem muito testemunho para falar. Sim, e parabéns pelo trabalho, Diácono, de verdade. De verdade. Deus abençoe vocês. Amém, Diácono. Muito obrigado, viu? Vamos ver os bastidores aqui, ó. Pode ficar. Esse é um presente nosso pro senhor. Tá bom, Diácono. Um abraço. Fica com Deus, viu? Deus abençoe. Então, Amém, senhor lá. Vamos voltar. E. A câmera tá nele? Tá no frontal. Ah, tá, beleza, fechou. E, então, mas pode continuar falando sem problema. Se você puder sentar aqui. Ah, é verdade. Essa aí fica melhor, porque depois essa câmera pega melhor. Obrigado. Pode pegar. Você quer? O senhor quer uma água, alguma coisa? Café? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tô tomando? Então tá. Mais um cafezinho. E o. Então, cara, porque eu vejo que é muito isso, meu. Tipo, não existe outra forma de você ressocializar se não for pela moral cristã, cara. Ou pela moral judaico-cristã. Não vou nem dizer só cristã, porque às vezes eu quero, valeu. Eu acho que é por isso, entendeu? Não existe outra forma. Assim, eu brinquei, mas é muito. Me vem esse sentimento de você seria um EJA da moral, entendeu? O cara já teve oportunidade lá no começo, não oportunidade, né? Deveria ter tido a oportunidade de aprender os preceitos da igreja. O trabalho é tão difícil que ele, assim, se você olhar na perspectiva humana, é impossível. Né? Assim, se você olhar
humanamente, que a gente sempre diz, ó, a situação que você se encontra aqui, a gente sempre conversa, né? Humanamente, você está ferrado, né? Tua família está destruída. Essa conversa tem uma conversa aberta sobre isso? Não, a gente tem que, assim, você tem que ser um pouco, muitas vezes você tem que ser mais incisivo, tá? Aquela conversa de que, né, que todo mundo vai se salvar, que a misericórdia de Deus é grande, que a vida é assim, sem um esforço, né, e sem uma graça muito grande, né, a gente está falando de... isso não vai acontecer, né? Se a pessoa não tiver um firme propósito de mudar, né, de realmente querer, vamos dizer, se reinventar, e a gente fala assim, em todos os aspectos da nossa vida, mas principalmente, né, nesse entendimento do que é o amor, né, do que é essa vida, né, essa vida de seguir Jesus, né? Se a gente quiser resolver as coisas sem Deus, tá? Não vai resolver de jeito, a gente está comentando, não vai resolver de jeito nenhum. Então, essa taxa, né, voltando, essa taxa de sucesso, ela poderia ser melhor se nós tivéssemos um bom trabalho de evangelização, apesar de todas as limitações, de todas as dificuldades que a gente tem lá. E pensando nisso, né, nós temos um tempo muito curto para ficar lá. Então, é uma horinha para cada 2 semanas, ou 1 hora por semana, mas a palavra de Deus, ela pode estar lá permanentemente lá dentro. Como? Né? Se todos estiverem assim na Bíblia, se nós tivermos uma boa biblioteca, por isso que a gente precisa de financiar nós temos um projeto de uma biblioteca cristã dentro dos presídios, dentro de cada presídio. Isso é legal, hein? Então, você pode falar sobre o projeto que vocês estão montando para... Sim, a gente tem, né, nós escrevemos ali, nós fizemos um projeto grande, tem mais ou menos 80 páginas. Estou perguntando, você sabe, só para fazer introdução, porque assim, uma das nossas missões também é fazer esses projetos que a gente entenda bom, católico, andar. Então, assim, a gente ficou muito interessado quando falou desse projeto de biblioteca. Tem um projeto grande que a gente, né, então, nós fizemos um planejamento estratégico, definimos uma missão, o que a gente quer, né? E como a gente percebeu uma deficiência, né, então vamos focar nisso. Nós queremos ser referência num bom trabalho de evangelização dentro da prisão. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? Né? E aí a gente estabeleceu basicamente 3 objetivos, né? 3 grandes objetivos. Né? O primeiro deles é melhorar toda a estrutura, né? Então, passa pela uma nova organização. Então, por exemplo, como é que a gente vinha trabalhando? A gente vinha trabalhando, nós tínhamos ali algumas equipes, e aí essas equipes basicamente eram as mesmas pessoas, né? Que eram poucas pessoas que atendiam diversos presídios. Como é que a gente vai atender 12 presídios? 10, 12 mil presos. Uma equipe, por exemplo, de 15 e 20 pessoas, não dá. Então, o que a gente, nessa estrutura organizacional, o que nós concebemos? Então, nós vamos fazer uma parte gerencial, que vai ficar na Cúria, que é o que a gente está tentando fazer, mas a execução ela vai ser descentralizada nas paróquias. Então, nós precisamos criar dentro das paróquias. Que legal. Entendeu? Ali nós vamos montar equipes e toda a estrutura da paróquia vai apoiar uma pastoral, mais uma dentro da... Porque a vida da comunidade, na nossa vida, é na comunidade, é na paróquia. Como é que você vai atender uma pastoral dessa, com a necessidade que você tem, sem paróquia? Mas só para isso está acontecendo? Já foi implantado? Os 12 presídios, a gente já tem 4 presídios que já estão funcionando nessa modalidade. Tá? Então, por exemplo, eu preciso fazer missa. Antes, eu tinha que ir mendigando aí uma paróquia, né? Porque não estava no planejamento da paróquia o padre atender aquela missa.
máximo boa vontade que ele tivesse, e a gente chegava lá, não tem agenda para isso. Hoje não. Nesse presídio tem um planejamento, um calendário anual, todos os dias que nós vamos ter confissão e missa, já tem um pároco, ou ele já designou um vigário, alguém que vai atender. Então, esse problema já acabou. Eu não tenho mais dificuldade, a gente não tem mais dificuldade de fazer uma missa. Então, e como é que é essa missa? Essa missa é uma missa, ou ela tem folheto, ou a gente projeta a missa toda. Eles cantam, assim, se Deus quiser, vocês vão participar de uma missa dessa, é uma coisa maravilhosa. A participação, a fome, né? A sede desse pessoal participando, cantando. A missa tem ali, o ministro da Eucaristia está ali apoiando, né? Toda a equipe litúrgica, tem a equipe de canto. Não é uma missa qualquer, não, é a missa, a mesma missa que a gente tem, né? E às vezes a gente encontra, às vezes missas que não tem, às vezes nem aparece alguém para cantar lá porque teve algum problema. Lá não, toda a estrutura para você, da liturgia, tudo aquilo que é necessário, a gente canta o salmo, né? Então, na última missa, né? Eu me lembro, nas primeiras missas ali, quem é que comungava ali? 1, 2 pessoas. Na última, 20 meninas se confessaram e 20 comungaram. Poxa, que... Nossa. Então, ou seja... Essa é a diferença. Essa é a diferença. Não, isso... Quando você fala em resultado, né? Então, essas coisas já vão dizendo pra gente, caramba, né? Então, mas quem é? A gente precisa colocar lá dentro, né? Algumas coisas que podem ajudar. E uma delas é esse material, esses livros. Todo mundo sabe, né? E a gente faz isso, né? A gente gosta de ler a vida dos santos porque elas... antes mesmo de ler o catecismo, a gente vai lá e pega, aquilo inspira a gente. Nós precisamos colocar esses livros lá dentro, num programa de leitura. Tá? E dentro desse... Então, isso tem um custo, tem que montar lá uma estrutura física, tem que montar um sisteminha para controlar, nós temos que comprar os livros. Tá? Agora, vocês imaginem, se eu faço um programa de leitura, material evangélico, tá? E casado com redução de pena. Entendeu? Então, vocês vejam que as possibilidades, né, de incentivo massa, hein, cara? e de motivação, então tudo isso a gente planejou, está lá no papel. Né? Agora, nós precisamos ir federal, né? mobilizando, tendo uma estrutura com capacidade para fazer essas coisas funcionarem. Dinheiro. Né? Então a gente chega lá na paróquia, né, por exemplo, a pastoral é uma pastoral humilde, as pessoas normalmente são humildes. Os nossos agentes, eles muitas vezes são um problema social dentro da pastoral. Né? Você tem que estar o tempo todo socorrendo. Né? Eles precisam de dinheiro para ser transportados, ou você vai de Uber, não chega ônibus, ou você leva de carro. Né? Quem é que vai custear isso aí? A paróquia. Então a gente chega na paróquia, vai lá e pede para o padre chegar e dizer, padre, o senhor pode pagar esse combustível? Ok, sem problema. Mas a gente não está fazendo isso. A gente está chegando lá e dizendo assim, ó, padre, o que a gente pode desenvolver aqui na paróquia? Alguma atividade que possa gerar um dinheiro que a gente possa custear isso aí. Vamos fazer uma pastelada, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, a gente não está querendo tirar dinheiro da paróquia, não, vamos ajudar a esse dinheiro aparecer, tá? Agora, se essa pastoral ela não existe dentro da paróquia, se essa pastoral não está ali sendo apoiada, né, dentro das outras pastorais, aí aparece um preso, por exemplo, que precisa de alguma coisa, o egresso está lá com dificuldade de arrumar emprego, precisa de uma cesta básica. Eu vou criar na pastoral uma estrutura para atender cesta básica, sendo assim, em cada paróquia eu tenho uma conferência vicentina aqui. Então eu vou lá, está dentro da área responsável da paróquia tal. Na paróquia tal. Nós temos algum agente lá que possa ser o interlocutor? Não. Ligar para lá, conversar com o pároco, conversar. Então,
a estrutura da igreja, vamos dizer assim, Banca isso aí. ela pode perfeitamente acolher, né? E a gente pode se dedicar, né, a esse núcleo pequeno, difícil, à atividade de evangelização. Pô. A concepção organizacional disso Agora, aí eu achei assim, sensacional. Então isso, cara. né, no primeiro objetivo, nós temos que montar essa estrutura. Essa estrutura começa por uma nova organização. Nós temos que financiar isso tudo. Quer dizer, onde é que eu vou arrumar dinheiro? Tá? Emendas parlamentares. Então, a gente escreve os projetos, né, e agora a gente vai começar a apresentar esses projetos para que isso possa ser, de alguma forma, ser financiado. Né? Quanto custa uma biblioteca em cada presídio? Então, lá, eu posso fazer uma biblioteca de R$1.000, de 2.000, 3.000, de 10.000. Né? O que a gente vai começar comprando? A primeira coisa que tem que comprar é Bíblia. Terço. Essas coisas, elas não são obras espirituais. É material. Não. É verdade. Não, a gente esquece, né? É verdade. Assim, que tem... Então, essa é a parte social, para nós, fundamentalmente, tem que financiar ou de alguma forma colaborar para a finalidade última, que é a evangelização. Entendi. Então você está tão preocupado em levar chinelo, mas você tem que levar Bíblia, você tem que levar texto, você tem que levar material de leitura. Né? Isso é tão importante nesse caso quanto o chinelo. Agora, vamos levar chinelo? Vamos levar chinelo. Mas cadê os livros? Cara, eu acho que vocês estão no caminho muito certo, cara. Tá muito. De verdade. Então, na parte organizacional, eu achei sensacional, porque eu vejo que, assim, se a paróquia se concentrar em um presídio, isso Não sobrecarrega. não sobrecarrega. Existe, digamos, paroquianos suficiente para atender, né? Porque eu acho que, pô, você chega numa paróquia e dá a ideia da pastoral carcerária, se 5, 6, digamos assim, lá dentro de todos os paroquianos assumirem essa responsabilidade, você já atende um presídio melhor do que sua equipe, que é para todos. Né? E não é um gasto inesperado também pro pároco, né? Não é um gasto inesperado. Entra no planejamento da paróquia. O que está acontecendo esse ano, né? Ano passado a gente começou a propor e chegando meio de improviso. Mas esse ano, isso tudo entrou no planejamento da paróquia. Tá? E quando a gente fala nesse conceito de uma equipe, uma paróquia, um presídio, na verdade, não precisa ser uma paróquia. Na prática, vou dar um exemplo aqui do que está acontecendo. Tá? Nós temos aí mais ou menos 50 e poucos paróquias, tem 12 presídios. No final, né, quando a gente caminhar, a maioria esmagadora, eu vou botar aí talvez mais de 40 paróquias estarão participando. E como é que ela participa? Tá? Eu vou dar um exemplo do presídio feminino semiaberto. Ele está dentro da área de responsabilidade do Santuário de São Judas Tadeu. Está lá o Padre Alex. Eu vou lá conversar com o Padre Alex. O Padre Alex fica, não, deixa comigo. Isso aí eu vou lhe ajudar. Ele já era da pastoral. E a gente convidou lá ele não teve nenhum agente lá que se interessou. O que ele falou? Eu vou apoiar nas missas. E eu tenho mais 3 paróquias, as palotinas, que eu tenho ali, 2 delas, eu tenho uma paróquia tem 2 agentes e a outra tem um agente. Pronto. Tá? Então eu já tenho ali, é lógico que eu preciso de mais agentes, mas eu já tenho ali 5 paróquias que estão se dedicando pela proximidade, que tem um problema logístico, tá? Então é um custo menor, tá? É tempo também, tá? Porque no presídio, qual é o problema? O presídio, você tem uma janela de tempo que, se você não entrar, você perdeu. Se você atrasa meia hora, já é. Tá? Então você tem que, nesta organização, você tem que levar em consideração, né? Como, por exemplo, às vezes tinha uma pessoa morava perto da Gameleira e estava indo fazendo uma visita de ciência religiosa lá no Noroeste. Pô,
ela perdia o dia todo para chegar lá e com um risco muito grande de chegar atrasado, porque... Sim. E entra outra questão também, que é a especialização nos presídios. Eu digo no sentido assim, uma coisa é você evangelizar no presídio feminino, outra coisa é no presídio masculino, outra coisa é no presídio fechado, outro no semiaberto, outro no aberto. Isso muda. E aí a paróquia se especializando, ela vai especializar só no feminino ali, ó. Cada presídio tem um coordenador que fala com o diretor do presídio. Tá? E mais uma vez, eu vou dar um exemplo lá na São José, que com esse chapéu de coordenador lá da São José no presídio feminino fechado. A gente começou lá, assim, as regras de segurança, elas existem, a gente tem que atender. Tá? Mas qual é o grande problema dessa pastoral? É assim, um grande problema. Tem que ter uma relação de confiança. Né? Se está previsto fazer assim, assim, assado, eu tenho que fazer assim. Se eu negligenciar a segurança, eu quebro a confiança, né, em relação ali ao diretor, em relação aos agentes. E isso, né, se a gente não tomar cuidado, isso é um grande... É mais uma dificuldade que a gente vai encontrar, porque você vai contar com a má vontade da direção do presídio, porque se você fizer uma coisa que você não pode, tá? A gente vai ter problema. Então, graças a Deus, ali no presídio feminino fechado, por conta dessa equipe dedicada, tá? Como a gente está lá permanentemente, eles nos conhecem, confiam no nosso trabalho e veem o esforço que a gente está fazendo. Isso gera o quê? Uma boa vontade, né? Porque a questão da segurança, fundamentalmente, o que é? Confiança. Por que existem essas regras mais pesadas, mais duras? Porque não é preciso dessas regras, mas a falta de confiança acaba gerando mais restrição. Se existe confiança, existe o quê? Uma certa segurança de você poder fazer algumas concessões, né, sem ferir a segurança. Né? Então, por exemplo, entrar com uma equipe de teatro lá dentro, né, para fazer o teatrinho, ou entrar com uma equipe que vai fazer a missa, eles precisam ter a confiança de quê? Que aquele padre, a pessoa que vai tocar, entendeu? Eles não vão negligenciar nada em relação às normas de segurança. Então, isso, assim, essa equipe dedicada, ela tem, assim, grande... a gente ganha muito, né? Pela confiança, pelo conhecimento, que a gente vai conhecendo os agentes, eles vão confiando, e a gente vai facilitando bastante o nosso trabalho pelas dificuldades naturais que tem ali dentro. Né? Cara, é pesado, legal, né, cara? Pesadaço. Eu acho demais, assim, é um trabalho sensacional. E uma coisa que eu vejo é que não é nem só pela concepção de você fazer o bem para alguém. A gente falou um pouco sobre isso antes, que é porque a salvação é individual nessa aí. Então, eu penso assim, cara, eu não vejo nada de mais entrega, de doação, que a gente estava falando de busca pela santidade, do que a pessoa fazer parte de uma pastoral dessa. Entendeu? É a pessoa assim, quero ser santo, beleza. Aí ele brincou. Quero ser santo, vá para a pastoral da carcerária. Não, até porque você tem que entrar num presídio assim, em estado de graça, né, Said? Isso é importante. A gente isso é uma coisa que a gente aprendeu, né, e a gente está sempre recomendando, né? Um trabalho de evangelização dentro de um presídio tem riscos. Quer dizer, você entrar dentro de um presídio, você está atravessando a rua, existe um risco, né? Então, da mesma forma, entrou num presídio, esse risco aumenta. Né? A gente pode morrer lá dentro. É verdade. Se tiver alguma coisa, alguma inconformidade, algum problema lá, existe uma possibilidade de você morrer. Então, o que a gente recomenda? Não entra lá em estado de graça. Então, aí eu quero ser agente da pastoral carcerária. Quer dizer, só entra em estado de graça. Só entra em estado sim. Não entra se não estiver em estado de graça. Isso, exato, Tá? Então, o que nós fizemos com os nossos agentes esse ano?
né? A maioria deles tem todos os sacramentos, está com os sacramentos em dia, mas tem alguns que não estavam. Então nós fizemos uma formação, uma catequese de 4 meses e completamos lá os sacramentos que estavam faltando, né? E isso, mas o fundamental que a gente vê, caramba, se eu estou comprometido com essa pastoral, a primeira coisa que a gente pensa, meu amigo, se eu fui chamado para isso, que privilégio. Pensa bem, se Deus te chamou para esse negócio, para essa missão difícil, né, exigente, rapaz, eu vejo assim como Jesus chamando os apóstolos, né? Ninguém merecia, cada um na sua, mas se você é chamado de alguma forma, você se sente motivado e a gente acredita nisso. Bom, assim, é um grande privilégio. Bom, aí você entra, quando você vê o desafio que é, né? Se eu tenho que evangelizar, a primeira pessoa que precisa ser evangelizada sou eu. Concordo com isso. Né? Como é que, então, às vezes aparece o irmãozinho lá, com muita boa vontade, mas você vê que ele não tem uma caminhada. Não tem problema. Nós vamos ajudá-lo. Tá? E a gente tem feito essa experiência, né? Então, muitas vezes, Deus não chama os capacitados, né? Mas ele escolhe aquelas pessoas, né? Então, nós temos irmãzinhas, por exemplo, que elas têm, que são semi-analfabetas. Não tem problema. Tá? Eu te digo, sim, serão, assim, grandes pregadoras. Eu não tenho dúvida. Por quê? Porque o fundamental elas têm, que é a vida de santidade. São super inteligentes, mas não tiveram oportunidade, né? Quem é que vai ajudar? Somos nós. Claro. Né? A comunidade, ela precisa entender isso e apoiar. E onde é que isso vai acontecer? Dentro da paróquia. Então, não dá para a gente imaginar essa pastoral sem a paróquia como estava. Sim. Não, ela tem que ir para dentro da... Tudo acontece, a vida da comunidade é dentro da... Não existe vida da comunidade fora da paróquia. É verdade. Então, a coisa precisa acontecer. Então, primeiro objetivo, reorganizar, né, que a gente está tentando fazer. Vai demorar 2 anos, não tem problema. Tem 12 presídios, a gente já tem 4 nessa modalidade. Os outros, tem uns que a gente nem entrou ainda. Tem outros que a gente está atendendo assim, meia boca. Mas nós sabemos para onde que a gente está indo. Tá? Então, a paróquia, por exemplo, a paróquia de São Leopoldo Mandique, que a área de responsabilidade do Noroeste está dentro da paróquia. A gente conversou bastante com o padre Manuel ano passado. Esse ano, ele já planejou, nós vamos montar uma equipe lá. Então, mais 1 ano, 2, nós estaremos atendendo todos os presídios com essa nova estrutura. Segundo objetivo, que é importante, nós precisamos melhorar a dignidade humana. Tá? Então, reorganizando, financiando, né, montando a estrutura necessária. Agora vamos atender a dignidade humana. Então, precisa de material de higiene? Vamos levar material de higiene. Essa semana, por exemplo, eu conheci um movimento dentro da igreja, numa paróquia, que ela quer colaborar, ela quer fazer tem uma equipe que ela vai tocar nas missas, ou vai fazer um momento de louvor, e ela faz arrecadações que levam material. E a disponibilidade dela é sábado à tarde. Eu falei, beleza. É uma necessidade. Caiu com uma luva para atender o presídio feminino fechado. Então, a comunidade, a igreja, ela está disponível. O que a gente precisa ver? A gente precisa ver tentar juntar, né? O que tem aqui, o que falta aqui. Então eu posso participar da pastoral, eu não preciso ser um agente permanente que está lá dentro evangelizando. Tá? Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que ela não pode evangelizar, mas ela é bibliotecária. Ela vai me ajudar no projeto. Que legal. Então, eu posso participar da pastoral parcerária
como um agente evangelizador intramuros, Uhum. mas eu posso participar de outras formas, colaborando, participando eventualmente ou participando de algumas atividades, também colaborando, né, para a pastoral carcerária. Né? E o grande objetivo final, né, que se a gente olhar assim, é como se estivesse construindo uma casa, numa visão holística, na base, a organização, a estrutura, dignidade humana, que precede a evangelização, mas lá no final, eu não posso ficar só na dignidade humana. Tá? Isso tudo é base, né? Isso tudo é antes, mas no final, eu tenho que fazer um grande trabalho de evangelização. Né? E aí, como é que Deus, nós não somos, na Igreja Católica, a gente crê, a gente vive isso. Né? Como é que Deus salva? Se é sacramento, eu tenho que preparar essas pessoas para, vamos dizer assim, voarem na sua espiritualidade com os sacramentos. Pô. Como negar os sacramentos para quem está lá dentro? Como não fazer um esforço? Ah, mas é de saída, é muito difícil. Mas a gente tem que fazer um esforço para ajudar essas pessoas que não têm batismo, não têm Eucaristia, não tem, para elas fazerem essa experiência, para a gente poder ouvir mais testemunho daquela menina, né? Já não sou mais eu, né? Só faltou dizer isso. Já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E isso aí é um grande desafio da Igreja Católica com relação aos protestantes. Porque o protestante, assim, quero batizar, vem aqui, batiza, assim, né? Quero, não sei o quê. Não, peraí, vou chamar o padre, aí o padre vai vir, né? É uma solução rápida. Não tem uma solução rápida, né? Meu irmãozinho, tá? E a gente tem que lembrar que tem gente que morre lá dentro, fica 15, 20 anos. Então, não tem problema. Nós vamos ficar um ano aqui preparando, tá? Quando você receber o sacramento, né, você vai saber o que você está recebendo, você vai valorizar aquilo, né? Então não é uma coisa que você ganha, que recebe, que você não sabe nem usar, né? É verdade. Se você entregar um terço, né, aquilo ali não é um amuleto, né? Eles pegam o terço e botam no pescoço, eles não têm a menor ideia do que é aquilo, para que serve. Então, se você não orientar, não evangelizar, né, você tem que nem você dá uma criptonita pro Superman e ele não sabe que ele tem uma criptonita que ele pode voar. É verdade isso aí. É verdade, ele não sabe mesmo. Ele não sabe. Como é que ele vai... eu sempre digo, né? Deus nos deu o dom, né? Alguém recebeu um dom de tocar violão. Pô, se o cara não for lá, não comprar um violão, alguém não ensinar ele nunca vai tocar. Mas ele tem o dom. Mas ele nem sabe. Ele nem sabe que né? Então é preciso desenvolver, é preciso crescer, é preciso caminhar, né? E tudo isso no ambiente extremamente desfavorável, né? Às vezes a gente fala assim, poxa, por que você tem o dia todo para rezar? Aí o fulano fala assim, pô, você não sabe o que é ficar dentro de uma cela, né? Em que às vezes, né, é um barulho o tempo todo, todo mundo conversando, né? Aí o outro grita com o outro lá na cela do outro lado. Então, quando a gente pensa num ambiente, né, que a gente levanta, né, nós vamos orar naquele... Não é assim, né? As dificuldades, elas são, assim, uma coisa inimagináveis, né? Mas principalmente nesse ambiente é que a gente mais precisa de Deus, né? Sim. E aonde mais precisa, a igreja tem que estar lá, tá? E não é a igreja católica, e não tem atalho, não tem, né? A igreja católica com a sua doutrina, né? Então nós não podemos, é outra coisa que a gente nós nos apresentamos como igreja católica. Então, nós não podemos lá ser ecumênicos. Nós não somos mais do mesmo. Quer dizer, não pode ser mais uma igreja protestante.
Não, o sacramento aqui é muito difícil, a missa é muito difícil. A gente vira mais uma igreja protestante. Cara, isso é muito verdade. É muito verdade, porque o que diferencia é isso, cara, é a vida sacramental. Em base, obviamente, existe um mundo de diferença, mas Deus, assim, tem colocado muito no meu coração, sacramento. E aí eu dei o testemunho para vocês aqui, a gente vê isso. Né? Vocês tiveram um dia a oportunidade, e a gente sempre, nas missas, a gente tem a oportunidade de levar alguém de fora. É uma coisa, a impressão que você está no céu. Fala, não, o céu é aqui. Né? Então, a presença da Eucaristia, a presença de Deus, né? A liturgia, que é uma coisa que às vezes a gente não percebe, né? Mas ali naquele ambiente, a participação, a vontade, a sede, né? Como elas cantam, como elas louvam, né? E eles também, né? Quando a gente canta, né? Até a gente esse dia comentava, né? Um marmanjão todo tatuado, chorando. Pô. Né? Então você vê que a presença de Deus, né? Ali nos sacramentos, né? É uma coisa espetacular. E a catequese, eu acho que ele é o caminho também, porque é o que você falou. É importante levar o sacramento, mas a pessoa ela tem que entender a profundidade do sacramento. O que significa, né? Uma missa por uma missa, se ela entender o que significa a Eucaristia, para ela como é que pode dizer? Como eu disse, nós fizemos uma missa um tempo atrás, nós tínhamos 2, 3 pessoas comungando. Agora, no universo de 30, tinham 20. Então, você mostra que, assim, não é... Então, elas já estão preparadas, já estão caminhando, né? Estão se fortalecendo. E isso aí, uma questão. Dentro dos presídios, quando você observa, você sente uma certa facilidade evangelizadora nos fechados, semiabertos ou abertos, e também se você sente essa facilidade evangelizadora para tipos de crimes cometidos. Ou vocês nem entram na seara de crime da pessoa que está ali. Existe essa... A gente percebe, assim, primeiro, a gente percebe algumas situações. Por exemplo, você vai num presídio em que eles estão soltos no pátio, tá? O interesse diminui, porque eles estão, de alguma forma, sobre uma pseudo-liberdade ali, né? Tem um espaço. Quando você chega, que eles estão dentro de uma cela, tá? Parece que o interesse é maior. Então, isso realmente, o ambiente, né? Ele muda um pouco, tá? Mas o que a gente vê assim que tem de comum, né? Todos estão numa situação extremamente fragilizada, tá? O pior criminoso ou a pior pessoa, o cara mais malvado do mundo, naquele momento ele está muito fragilizado, né? Então, é o que a gente sempre diz. Talvez, né? Talvez, mas eu acredito que isso é uma verdade. Tá? Nessa situação em que eles se encontram, para um trabalho de evangelização, é uma grande oportunidade. Tá? Desde que a gente tenha a consciência de que a gente precisa estar lá com o melhor que a gente puder. Tá? E o melhor é o quê? É um bom trabalho de evangelização, é alguém que tem uma vida de santidade aqui fora. Tá? Quando você se compromete com esse trabalho, naturalmente você vai fazer um esforço maior, tá? E você vai poder, o que a gente sempre diz, né? A gente pode fazer um monte de coisa, mas se você não levar o Espírito Santo lá para dentro, tá? Não adiantou nada. Verdade. Não adiantou nada. E é um cuidado que a gente tem que ter. Tá? Por exemplo, para eu entrar lá, para levar um chinelo, para dar um abraço ao amigo, eu não preciso ter uma vida de santidade. Eu não preciso nada disso.
Mas se eu quero fazer um bom trabalho de evangelização, eu preciso levar Jesus dentro de mim. Se eu não levar, a coisa não funciona. Não, mas é uma coisa que parece tão óbvia que, não, infelizmente, não é tão óbvia. Mas deveria ser, né, cara? Nem vou perguntar. Até porque é uma coisa interessante. Teve um episódio que nós fizemos com a Priscila, e ela é diretora lá do Instituto Boa Nova de Educação, e ela falou uma coisa que é interessante, cara. Olha, parece básico, mas é interessante. Ela falou assim, poxa, se você tem uma escola que é católica, né, que prega os conceitos católicos, e essa vida em santidade, o principal exemplo tem que ser o professor, cara. É o professor estar em dia com os sacramentos, é o professor estar em estado de graça. É uma questão óbvia. Aí você pega uma escola católica onde os professores ou eles não são católicos ou eles não estão nem aí para isso. Obviamente que tem uma coisa de errado. E se você vai fazer parte de uma pastoral carcerária, veja, você tem que estar em dia, ao menos com os sacramentos, para você estar em estado de graça, para você estar plenamente repleto, cheio do Espírito Santo, e você possa expandir isso. Né? É o que eu falei, é uma coisa óbvia, mas que infelizmente... Mas você tem que estar lembrando. Né? E a gente tem que estar constantemente, né, consciente disso, né? Dizendo, eu estou fazendo a minha parte, né? Porque, assim, as dificuldades que vão aparecendo, a tendência é você esbarrar num problema, você ir esmorecendo. Né? É só ver lá no Atos dos Apóstolos, né? As dificuldades dos apóstolos, quando eles entravam, queriam matar os... o cara saía fugindo, queriam... né? Mas eles não desistiam. E por que eles desistiam? Porque eles estavam unidos a Cristo. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, chega um ponto, né, que a gente fala assim, né, como a menina falou, né? Eu já me desconheço, né? Já não sou mais eu. Mas tem alguma força misteriosa, que a gente sabe de onde vem, que não me deixa desistir, né? E se a coisa está indo assim, não está funcionando, significa o quê? Né? Que a gente precisa ajustar. Aonde é que precisa, o que a gente precisa fazer, né? Então, né, como dizia São Paulo, né? É na minha fraqueza, né, que Deus age, que Ele mostra a sua força. Então, a gente, se você não procurar, né, sistematicamente estar unido a Cristo, e o que a gente recomenda, né? Direção espiritual, confissão frequente, missas diárias, né? A gente estava comentando um pouquinho antes aqui, né, sobre as missas diárias, né? Adoração constantes, né? Então, tem isso, né? Como diz, é um privilégio muito grande você trabalhar numa obra dessa, né? E você percebe a mão de Deus quando você vai vivenciando, tendo essas experiências, passando por algumas dificuldades, resolvendo alguns problemas, né? E uma coisa que a gente tem que entender, né? Que Deus faz tudo, né? Ele é o dono da vinha, tá? A gente está sempre propondo, a gente está sempre... Senhor, é isso que o Senhor quer? Se esse negócio não está prosperando dessa maneira, significa o quê? Que a gente está na direção errada. Tá? Aí, qual é a direção certa? Vamos tentar aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E aí daqui a pouco você vê que a coisa começa a andar, né? Então, o tempo de Deus é outra coisa que também, a paciência, a resiliência, né, de quem está aqui, né? O ano passado, por exemplo, quando a gente viu, assim, o tamanho da encrenca, né? Não. A gente precisa voltar. Mas para aí, nós vamos ter que nos preparar. Tá? Essa batalha é muito difícil, essa guerra é muito difícil. Vamos nos preparar melhor. Então, nós ficamos praticamente 1 ano nos preparando. Né? Quem não desistiu, hoje, é a pessoa mais feliz do mundo. Né? Que a gente fala, né? Quem atendeu o chamado, né? Permaneceu firme, aguentou ali, né? Hoje, que as coisas estão começando a funcionar,
conforme a gente tinha originalmente planejado, está muito feliz. Assim, tá fazendo uma experiência que a gente diz, né? Do céu na terra. A gente tem alguns segredos, né? Que a gente, na catequese de criança, que a gente vai contando e que a gente brinca lá também com os internos, né? Qual é a gente falou ali quem não obedece os pais, né? Não vai obedecer a Deus, né? Então uma dificuldade que a gente tem ali é essa, tá? E às vezes você tem que ser um pouco duro, eles têm que aprender a obedecer. Se eles não aprenderem a obedecer, seguir determinadas regras, vão obedecer a Deus. Mas a gente fala assim, ó, tá? Vocês estão começando a entender o que é o céu e o que é esse mundo aqui, né? Qual é o grande segredo, né? O grande segredo, né? É um maior segredo, né? A gente precisa viver aqui nesse mundo, na Terra, como se já estivesse no céu, né? Na hora que você fizer a mudança da chave, né? É verdade. É só um clique, né? Se a gente começar a tomar consciência das coisas, como é que a gente tem que se comportar, o que a gente tem que fazer, o que é amar o próximo, o que é amar a Deus, meu amigo, você já está fazendo a experiência do céu, né? Então, tanto para os nossos agentes como para os internos, né, o que a gente está sempre chamando a atenção? Essa experiência aqui que você está tendo, com todas essas dificuldades, já é um pouquinho da experiência do céu. Então, o que a gente tem que fazer? Viver nesse mundo, né, o grande segredo, viver nesse mundo como se a gente já estivesse no céu. É interessante. E um ponto legal do catolicismo, que eu acho que pode ajudar, que aí entra naquela diferenciação um pouco dos nossos irmãos separados. Não, é verdade, cara. O católico, ele aprende a amar a dor, cara. Entendeu? Tipo assim, você é aquela coisa assim... É a porta estreita, né? Exato. E você aprende a pegar a sua cruz e carregá-la, né? E talvez seja um ponto interessante, porque, creio eu, só entrei uma vez no semiaberto. Foi algo mais pesado. Mas que o que os caras vivem lá dentro já deve ser um inferno na Terra, né, cara? Aquilo lá. E aí você aprende e fala assim, cara, é uma boa oportunidade de você pegar isso e carregar, cara, né? No sentido assim, isso já vai te ajudar numa vida de santidade. Se o cara entende isso... Essa é uma das mentalidades, né? Uma das dificuldades. Essa mentalidade protestante lá é uma das dificuldades, dos obstáculos que a gente tem. Você conversa com eles, todos eles vão falar assim, o inferno é aqui. Entendi. Aí você tem que... Aí eu dou um exemplo. Vamos lá. Vou dizer para você, o inferno não é aqui. Parece um inferno. Mas, bem pior, mas não é. Sabe qual? Eu vou te contar uma diferençazinha. Imagina que você morra, tá? Só que você não tem consciência. E aí você acorda, alguém bate nas tuas costas, né? Fala assim, ô meu amigo, seja bem-vindo para a eternidade. Você olha, pô, tem uma grade, cara. Você continua atrás das grades. Qual é a diferença do inferno para isso que você está vivendo hoje? Você tem a esperança de sair daqui. Exato. Mas se você acordar no inferno, você vai estar atrás das grades e não vai mais sair daí, meu. Isso é o inferno, né? Então, essa mentalidade, né, de que o céu é aqui, o inferno aqui, que você merece isso. Exato. Aí está tão impregnado, tá? Que ele já não percebe essas coisas. Mas é aquela coisa que você falou, por exemplo, tem cara que vai morrer ali. Então você colocar na cabeça dele. Eu sou, obviamente, que vocês têm muito mais experiência que eu só tô dando uma hipótese da minha ignorância. Porque aqui a gente tem muito disso, a gente é dois burros, faz um podcast. E aí é o que acontece. Mas se você embutir na cabeça do cidadão e
aquilo ali que ele tá passando, embora ele vá morrer ali, é um caminho para a santidade e que ele pode viver aqui todas essas mazelas, mas após a morte existe uma vida eterna e que se ele encarar aquilo de forma santa, ele vai viver numa eternidade muito melhor que aquilo. Porra, é meio caminho andado, né, cara? Eu acho, né? Eu pelo menos, seria um conforto muito grande para mim pensar assim, então eu vou aprender com a minha dor a ser santo para que eu possa ir para o céu, entendeu? Eu assim, encararia, se eu fosse preso, estivesse preso, né, eu encararia dessa forma. Muitos deles têm consciência disso, né? É insuportável, humanamente, né? As condições ali, o simples fato de você estar cerceado da liberdade, mesmo que você estivesse num hotel de luxo, não manda nem no seu corpo, né? Tá, você já é uma coisa, mas nas condições que eles vivem ali, eles sabem, por exemplo, que quem sustenta eles ali é Deus. Eles têm, assim, é difícil você, né, como se fala, o pior criminoso ali, tá? Eles são devotos de Nossa Senhora. Eles acreditam em Deus, tá? E muitas vezes, assim, eles acreditam que estão fazendo assim, né, que a vida que eles levam, vamos dizer assim, eles estão ajudando, até, vamos dizer assim, eles estão fazendo alguma caridade, né? Uhum. Mas eles têm consciência, né, que Deus está sustentando eles ali, né? E muitas vezes a gente está ali, né, e a gente vê essa fome toda. O problema é quando eles saem dali, né? A gente está ali, está caminhando, você vê que a gente está ajudando, e qual é a grande, e é um grande problema, né? Essa volta, né? Porque ele volta, né? Sem a família está destruída muitas vezes. O emprego dele, se tinha um emprego, a atividade, né? Como é que Então, retornar, né? Então, assim, um grande trabalho que a gente, de alguma forma, tenta conscientizá-los, né? Meu amigo, sair daqui e voltar para o mundo, né? É um desafio tão grande, ou às vezes até maior, né? Porque aqui, de alguma forma, você está ali, está sob algum tipo de controle, ou você está sendo moderado. Você vai à missa dentro da prisão, coisa que você nunca foi. Aí você volta para fora, né? Se você não continuar essa caminhada, que é uma coisa que a gente trabalha muito lá, né? Eu não preciso da igreja. Meu amigo, a igreja é o próprio Cristo. A igreja são os sacramentos, a igreja é a força, né? A oração comunitária, a missa, tá? O trabalho, a permanência na igreja significa que você está mais próximo de Cristo. Sim. Né? Então, um outro desafio nosso é, saindo da prisão, de alguma forma, nós tentarmos acompanhá-lo, encaminhá-lo para uma paróquia. A maioria deles passa para o regime semiaberto. Tá? E aí a gente vai acompanhando. Nós estamos lá no fechado e a gente encontra o pessoal no semiaberto. E aí, como é que está a sua caminhada? Não, eu vou procurar uma igreja, eu vou procurar a paróquia. E a gente está constantemente incentivando. Não queira caminhar sozinho. Você não vai conseguir. Né? Volta para a igreja. Tá? Lá nós vamos... qual a igreja, qual é a paróquia? Você já frequentou alguma paróquia algum dia? Já frequentei. Volta para sua paróquia. Você não tem... Vamos encaminhar. Onde é que você vai morar? Né? Então, você vê que esse trabalho de evangelização, ele tem uma oportunidade, mas ele não pode parar. Ele tem que, de alguma forma, continuar. Assim, ele tem que continuar, né? Então, aí a gente precisa, assim, legal, né? fazer esse acompanhamento. A gente tem que, de alguma forma, estar constantemente, né, orientando, né? E quando ele chega lá fora, quem é que acolhe? É a paróquia. É a paróquia que vai levar a cesta básica, é a paróquia que vai continuar fazendo esse trabalho de evangelização. Então... Cara, é a paróquia que vai empregar o cara.
A paróquia. Se o cara for pra uma paróquia e ele for abraçado, algum paroquiano vai falar, pô, trabalha aqui comigo, vou te ajudar, né? Vai acontecer. Se ele entrar numa comunidade, a comunidade vai abraçar. Abraça, cara, não adianta, exatamente. As oportunidades. E aí, Deus vai fazendo a obra na vida do cara. Tá? Mas, dentro da comunidade, dentro da paróquia. Isso aí, já teve alguém que progrediu ou algum egresso que teve vontade de evangelizar também? Bom, se Deus quiser, a gente vai... talvez esse testemunho vai aparecer, por exemplo, na reportagem que nós vamos fazer na TV Assembleia. Não. Mas tem uma menina lá que ela tá para sair. Ela já falou: eu vou ser agente da pastoral. Qual é o problema? Tem que ter 5 anos de carência. Mas ela vai ser. Ela pode ajudar por fora antes de entrar. Não, ela vai ser catequista na paróquia dela. Exato. E passando o período de carência, ela vai voltar. Nossa, coisa bonita, né? Não, assim, essas coisas levam tempo, mas isso já... Se tiver o programa até lá. Mas ela já deu esse testemunho. Ela diz, eu quero. Essa menina que estava orientando a outra lá. Legal. Tá? Podia trazer ela aqui, né, cara? Nossa, ia ser massa demais trazer ela aqui, dar o testemunho. Massa aí. Então, assim, essas coisas... O presídio feminino parece mais avançado do que o masculino, né? No nosso caso é porque eu estou no feminino há 2 anos. Entendi. Tá? A gente estava cuidando de uma vinhazinha bonitinha lá. Aí, de repente, nós fomos convidados para ajudar na árvore toda. Na floresta. Entendi. Então, o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando fazer um pouco do que a gente estava fazendo lá, tentando fazer nas outras. Tá? E, como eu já disse para vocês, a gente já conseguiu avançar em 4 presídios. Legal. São 12. Mas a gente vai caminhando, se Deus quiser, vai melhorando. Nossa, que legal, né? E isso aí, eu não sei, cara, se... Você fez uma pergunta? Porque, assim, a gente sempre deixa esse espaço aberto ao final, ainda mais porque é a primeira vez que a gente traz alguém aqui de uma pastoral, né? É legal se alguém quiser fazer parte, né? Falar com isso, porque às vezes a gente vai deixar um espaço aberto para você, caso você queira falar da pastoral no sentido como funciona, se alguém quiser fazer parte, deixar algum telefone de contato. Se você falar mais alguma coisa também, se você falar mais alguma coisa, fica à vontade. É legal porque, assim, veja a gente como instrumento aqui também, viu? Se precisar de alguma coisa, divulgação, qualquer coisa. Se precisar de alguma divulgação de alguma ação que vocês vão fazer, às vezes vão fazer, Bruno, a gente está com um projeto de fazer um galeto numa paróquia. A gente divulga aqui, a gente ajuda. Eu pensei também a questão esse teatro aí, existe a possibilidade desse pessoal sair para atender algum evento, alguma coisa? Como funciona? Não, assim, o teatro é o seguinte. Só pensei no teatro que você falou, a gente está começando, a gente fez esse primeiro teatrinho, tá? Isso é uma coisa que a gente fez na catequese infantil que eu trouxe, né? E foi muito legal, foi assim, foi muito bom. E aí, a gente, lá no presídio feminino, a gente fez com os próprios internos, com as próprias internas. Mas a gente está montando uma equipe de teatro aqui. Por quê? Porque, assim, ali foi uma condição muito especial. Mas o que a gente quer fazer é essa equipe ir nos presídios, tá? E fazer isso. Então, nós temos, assim, a gente vê 3 grandes oportunidades. A Páscoa, Natal e o Corpus Christi. Tá? Por quê? Por causa do sacramento. Sim. Né? E esse teatrinho da Eucaristia, tá? Ele é muito importante para valorizar, né? Por que a gente é a Igreja Católica e por que o sacramento da Eucaristia é o centro da vida cristã católica, né? Sem a Eucaristia, né? Isso aí a gente não tem dúvida, não existiria igreja. Exato. Né? Cristo, né? Ele, o Espírito Santo, mas Cristo sustenta a igreja na Eucaristia. Né? E a gente tem consciência, mas as pessoas
num ambiente assim extremamente protestante, que não é valorizado, né? Então essa coisa, então a gente quer, então nós estamos, o que a gente fez? A gente tem alguns jovens que a gente convidou no Natal, a gente fez a mesma encenação com esses jovens, ficou muito legal. Que legal. E agora a gente convidou eles para montar um núcleo de teatro para que a gente possa, nessas oportunidades, junto com a missa, ir lá e fazer essa apresentação. 15 minutos, 5 minutos, não tem problema. Mas é um instrumento de evangelização nesse ambiente, tá? Espetacular. Eu digo para vocês, nós fizemos lá no Feminino Fechado, rapaz, foi uma coisa emocionante. Tinha pessoas ali que estavam chorando copiosamente, não conseguiam se segurar, né? E a gente ali tentando. Que legal, cara. Muito legal, muito legal. Eu perguntei porque assim, a gente fez um evento, né, de Natal, nosso primeiro evento. A gente planejou assim, 3 dias, correria, e a gente queria levar um teatro, né? A gente conversou. Porque Por exemplo, Natal no ano que vem, já pode botar, pode prever o nosso. Não, é Páscoa agora. Mas no Natal, né? Mas agora, este Páscoa, se Deus quiser, a gente vai também em cima, né, da Páscoa, mas a gente vai... Porque a nossa ideia do Natal era resgatar essa concepção de nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que se tornou perdido. Era a comunidade de Papai Noel. Exatamente. E aí a gente fez o ato, foi bem legal, né? Mas a gente sentiu assim essa dificuldade de comunicar com a criança. E essa comunicação com o teatro ficaria mais legal, né? A gente até pensou na época, vamos fazer um teatro, mas imagina eu atuando, não dá, né? Não, é outra coisa que a gente... tudo, você veja bem, tudo é uma questão de você entender o problema. Quando a gente fala que nós estamos tratando como crianças, pode até parecer uma piada, né? Pô, mas um criminoso não é uma criança. Sobre muitos aspectos. Assim. Tá? Mas a gente fez o troço de forma tão simples, que tinham 3 menininhos que a gente falou, ó, eu até no dia da apresentação falou, ó, nós temos aqui com o teatro, mas 3 personagens faltaram, e a gente precisa de 3 personagens que vão fazer os pastorzinhos. Aí a gente pegou as 3 criancinhas ali de 8, 7 anos, a gente botou o figurino e elas participaram tranquilamente, porque vocês vão ver, é muito simples, mas é muito infantil, mas ela comunica, que é o que você quer. No final das contas, evangeliza. É o objetivo. Tá? Então, o que a gente fala, tem diversas formas de evangelização. Tá? O teatro, é uma coisa... Mas você falou que não vai ter Papai Noel, eu perdi meu papel, então. Eu tô brincando. Não é lógico que a gente tem que... Papai Noel tem que existir, mas a gente precisa mostrar que não é só Papai Noel. Sim, lógico. Então, assim... Mas é isso aí, comunica pra gente aí alguma questão do telefone, se alguém quiser fazer parte. O que a gente, nesse momento, né, assim, se alguém tá nos ouvindo, vai nos assistir, né, e de alguma forma foi tocado, tá? Mas como é que eu vou participar? Não sei. Liga pra gente, tá? Existem muitas formas de você participar da pastoral, de colaborar. Tá? O que mais a gente está precisando no momento é de catequista masculino. Tá? Porque eu trabalho... Tá? Mas eu sou homem, eu tenho assim, estou numa boa caminhada, eu quero ser catequista, não tem problema. A caminhada vai demorar um pouquinho mais, mas se tiver, né, nas suas paróquias, vocês conhecem alguém que já tem uma caminhada, tá? A gente precisa acelerar esse processo, tá? de enfoque na catequese que a gente está fazendo. Tá? Então a gente precisa bastante. Né? No feminino, a gente já tem
porque a maioria das pessoas que se apresentam são mulheres. Só como a gente só tem 2 presídios femininos, tá? A gente assim... Tá? Mas eu queria de alguma forma participar. Conversa com a gente, não tem problema. Tá? Então, como eu já comentei aqui, tá? A gente precisa de agentes que vão lá fazer o trabalho na linha de frente de evangelização. Mas tem outras maneiras de participar e de colaborar. Tá? A gente precisa de doações de kit de higiene, a gente precisa de doações de chinelo de dedo, a gente precisa de camiseta, de roupa. Você precisa de eventos, né? Você falou de... Nós, assim, a pastoral, a gente precisa criar, a gente precisa de financiar isso aí, precisa de dinheiro, tá? Nós temos que transportar esse pessoal, né? Então, eu posso fazer uma ação na minha igreja, alguma atividade, com o objetivo de arrumar dinheiro para a pastoral carcerária. Então, assim, se de alguma forma, né, alguém foi tocado, né, e sentiu a vontade de participar, tá? Pô, tem que ligar pra gente, tá? De alguma forma, tá? Todos, qualquer pessoa pode, de alguma forma, participar, pode colaborar e nos ajudar, tá? Então, não é todo mundo que vem para a pastoral que vai receber uma carteirinha para ir lá evangelizar, mas, tá? Pode. E tem algum telefone de contato ou e-mail? Tem o meu telefone, tá? O meu telefone é o 67-992645635. Tá? Nós precisamos, por exemplo, nos nossos encontros, a gente tem pouca gente que toca violão, então a gente precisa de gente tá? Porque o único instrumento que entra lá dentro é o violão, não dá para entrar com a banda lá dentro, tá? Mas o violão entra. Então, todos os encontros, o ideal na nossa equipe é ter alguém que toque, que cante. Então, se tem alguém que toca violão, que cante, gente, urgente. Essa é uma necessidade mais premente, né? Agentes evangelizadores, homens principalmente, se forem catequistas, melhor ainda, mas quem já tem assim uma caminhada de evangelização, né, para fazer uma catequese não é muito difícil. Então é isso, né? E a gente vê a mão de Deus, né? Dificuldades, tal, a gente vê que Deus vai chamando, vão aparecendo, né? Todo dia alguém me liga. Essa semana, agora, de ontem para hoje, eu tive 2 reuniões, uma equipe que quer apoiar, uma outra pessoa que também quer. Então a gente está sempre... Tá? Aí, legal. Nós acolhemos todo mundo, tá? E se de alguma forma assim chegar, não dá, a gente vai ser muito franco, olha, tá? Eu acho melhor você fazer uma outra atividade e tal, mas em princípio a gente acolhe todo mundo e a gente vai ajudar. Legal. Tá? Que trabalho maravilhoso que estão fazendo, parabéns pela... Não vou nem dizer que é uma iniciativa, né, cara, mas talvez a iniciativa da organização, talvez seja algo novo, que eu mesmo desconhecia, e os projetos que vocês têm, eu concordo 100% em tudo que vocês planejaram. Eu acho que o caminho é esse mesmo, embora minha opinião não seja muito profissional no assunto, mas eu acho que é bem interessante mesmo. E agradeço a participação sua, do Diácono também, que teve que ir embora antes. Muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. A gente agradece demais. Parabéns pelo projeto. E você que está nos ouvindo, siga a nossa página, curta nossas publicações e compartilhe com todo mundo, que é esse tipo de mensagem que a gente faz questão de dar palanque para esse tipo de situação, que eu acredito que é onde a igreja está e deve estar, né? Chegue a mais pessoas esse tipo de mensagem. Beleza? Fique com Deus, um forte abraço. Falou!